Hello everybody, aqui é a Vânia da Managed English, mais uma semana para dar uma aula nova desse nosso mini curso de inglês. O nosso mini curso está focando nos tempos verbais e todas as possibilidades. E hoje eu vou entrar num assunto especial que é um dos verbos modais. Muita gente diz que esse verbo que eu vou dizer agora é um conditional, um verbo condicional. Na verdade está errado, porque conditional é só uma das formas com que esse verbo pode ser usado. Mas você vai encontrá-lo, se quiser pesquisar mais, como verbo modal. E que verbo é esse? Would. O would, na verdade, em português, equivale ao futuro do pretérito. Aí eu tenho um monte de alunos formados, inclusive, em faculdade, né, já atuantes na área, que olha para minha cara e fala: o que é futuro do pretérito? Futuro do pretérito é tudo que você deveria ter feito e não fez. Minha avó falava para me ensinar isso, ela falou assim: é como chorar pelo leite derramado. Eu deveria ter olhado o leite antes que ele derramasse no fogão. Então, esse final, ria, é o que vai fazer o futuro do pretérito. Falaria, comeria, brincaria, conversaria, estudaria, tudo isso terminado com ria é o futuro do pretérito. Bem, uma curiosidade. Quando nós conjugamos um verbo no tempo presente, nós temos a forma dele do presente, por exemplo, like, e na terceira pessoa vai ficar likes, né? He, she, it, likes. No passado, eu só colocaria ed, liked. Agora, se eu estiver falando de um verbo irregular, o tempo passado será formado não apenas com o ed. Existem algumas alterações e aí você precisa usar a tabela de verbos irregulares que eu já passei para vocês numa aula anterior, como link no e-mail que eu mando gratuitamente com dicas às segundas-feiras. Mas por que eu estou citando tudo isso? Para explicar que quando eu tenho verbos no presente ou no passado, eu tenho formas específicas dele, de conjugação. Porém, quando eu trabalho com futuro do pretérito ou futuro do presente, que seria com auxiliar will, futuro do pretérito would, auxiliar de futuro do presente, will. Eu não tenho uma forma específica de verbo para nenhum tempo, então eu preciso colocar o would ou o will antes de um verbo na forma positiva, interrogativa ou negativa. Vamos dar uns exemplos para ver como isso fica. I would go, abreviado, I'd go, eu iria. I wouldn't go, eu não iria. I would study, I'd study, eu estudaria. I wouldn't study, eu não estudaria. I would work, I'd work, eu trabalharia. I wouldn't work, eu não trabalharia. Notem que eu tenho forma abreviada também para negativa. Mas eu posso falar I would not work? Pode, mas não é muito comum. Você só vai falar tudo separadinho assim se você quiser dar muita ênfase, estiver muito bravo, aí você vai dar ênfase nisso. Então, recordando, eu vou precisar do would para todas as formas, positiva, interrogativa e negativa. Bom, mas no tempo presente e passado não era assim? Não. Presente e passado, na forma positiva, eu só uso o verbo na conjugação correta. Porém, se eu quiser fazer pergunta ou negativa, eu vou usar o do, does, did, don't, doesn't, didn't. Porém, com o would, que é usado assim como o will, você vai ter que usá-lo tanto nas perguntas, nas negativas e nas frases positivas também. E quando é que eu devo usar esse would? A primeira forma de usar o would é como o passado do will, e isso em discurso indireto. O que significa isso? Por exemplo, na sentença, The mother said, my kids will help me cook today. A mãe disse, e aí, abre aspas, né, ou travessão na outra linha, meus filhos me ajudarão a cozinhar hoje. Ela está, né, a gente abriu um parênteses aí como se ela estivesse falando no exato momento. Agora, se eu quiser contar para outra pessoa o que ela disse, aí seria, The mother said her kids would help her cook today. A mãe disse que os filhos ajudariam a cozinhar hoje. Então mudou um pouquinho o foco, porque agora eu estou contando para outra pessoa o que a mãe havia dito. Segunda forma de usar o would, quando eu quiser falar sobre preferências, sobre as minhas escolhas. E aí vai ser a expressão would rather. I would rather ou I'd rather spend a day reading than writing. Preferiria passar um dia lendo do que escrevendo. Steve would rather pull his fingernails out than listen to funk. Steve preferiria arrancar as unhas dos dedos do que ouvir funk.
E é verdade, eu odeio funk. Terceira forma de uso, para eu falar de hábitos passados, coisas que eu fazia antigamente e que não faço mais. I'd ride my bike to school when I was young. Eu ia de bicicleta para a escola quando eu era jovem. Steve would play in the woods in his childhood. Steve brincava no bosque na sua infância. Quarta forma de uso do would, agora sim como forma condicional. Isso nos casos 3 e 4, para quem quiser estudar isso numa gramática. Quando eu disser, por exemplo, if I won the lottery, I'd travel around the world. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria ao redor do mundo. If you had asked your dad instead of your mom, would you have gone to the party? Se você tivesse pedido ao teu pai, ao invés de a tua mãe, nós teríamos ido à festa. Então, se, na condição, se tal coisa acontecesse, outra também poderia acontecer. Outra forma de uso do would, quando eu quero fazer um pedido, uma solicitação educada ou fazer um oferecimento de algo para alguém. Would you like some cake? Vou oferecer, e eu quero que essa pessoa aceite, então, would you like some cake? Você gostaria de um pouco de bolo? Would you mind answering me some questions? Você se importaria em me responder algumas perguntas? I'd like to suggest a new movie for tonight. Eu gostaria de sugerir um filme novo para essa noite. Então, forma de sugestão ou oferecimento. Eu também tenho que prestar atenção que toda vez que eu fizer um pedido no restaurante, apesar do brasileiro falar eu quero isso, eu quero aquilo, é extremamente deselegante, mal educado. Então, em inglês, quando você faz pedido em restaurante, é I'd like, por exemplo, I'd like the chicken salad, ou I will have the chicken salad. Em ambos os casos, would ou will, jamais com want, porque senão parece que você está mandando na coisa, e não é assim. Uma outra situação interessante, quando é que eu vou diferenciar o apóstrofe D de would do apóstrofe D, que é a abreviação de had. I'd go to the movies if you had called me. Eu iria ao cinema se você tivesse me ligado. I would go, depois de would vem sempre um verbo no infinitivo. I'd gone to the movies before you called me. Eu tinha ido ao cinema antes de você ter me ligado. Então, I'd gone, eu usei aqui gone, particípio passado, porque eu tenho had antes. Então, aqui eu tenho uma frase de past perfect. Agora, deixa eu dar um exemplo, passando para as três formas. Então, frase positiva, interrogativa e negativa. Na frase positiva, eu vou dar o seguinte exemplo. I would buy a new car if I had money. Passando isso para a pergunta, would I buy a new car if I had money? E a negativa, I wouldn't buy a new car if I had money. Fácil, né? Como sempre, eu vou convidar vocês a assinarem a lista preferencial aqui do lado, porque além de receberem um e-book com diversas dicas de inglês e opção para audiobook para quem não tem tempo ou para sentar e ler com calma, então prefere ouvir, vocês também têm o benefício de toda semana receber um e-mail com dicas e exercícios pertinentes aos vídeos que eu gravei na semana anterior. Isso ajuda no seu treinamento, na checagem de conteúdo, para saber se você realmente entendeu ou se você precisa assistir esse vídeo mais uma vez e fazer outros exercícios. Então aproveita, se inscreve aqui do lado, coloca o seu e-mail, você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada. Se não estiver lá, procure nas abas, principalmente no Gmail, procure nas abas social, propaganda ou spam. Geralmente, acho que 99% das pessoas que entraram em contato comigo para reclamar que não tinham recebido o e-book, acabaram encontrando o nosso e-book numa dessas abas. Agora, o que você deve fazer para que os e-mails que nós enviamos caiam direto na sua caixa de entrada e não no spam? Assim que você receber esse e-mail, para clicar e confirmar que é você mesmo que pediu e que você está autorizando o envio de um arquivo para o seu e-mail, nós também sugerimos que você pegue o nosso endereço de e-mail e coloque na sua lista de e-mails confiáveis. Se você não souber fazer isso sozinho, peça ajuda de alguém, sempre há alguém que sabe mais do que nós, principalmente os mais novos.
E aí você vai garantir que todos os próximos e-mails cairão diretamente na sua caixa de entrada. E toda semana você receberá as nossas dicas, exercícios extras, links interessantes, coisas que vão te manter por mais tempo em contato com a língua inglesa. Ah, por falar em ter mais contato com a língua inglesa, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Aproveita então, clica nesse link e se inscreva. Assim, toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, o YouTube imediatamente manda um e-mail avisando que algo novo está no nosso canal para você poder assistir. Essa é a aula de hoje, então espere até a próxima semana para o e-mail que vai dar um monte de exercícios referentes à aula de hoje. E se vocês gostaram da aula, dê um curtir no Facebook, no YouTube e aproveite para convidar os seus amigos a assistir essa aula também. Compartilhe! So that's it for today, and I hope to see you soon. Bye!